Controle apenas aquilo que você pode controlar. Se você andar na internet ultimamente e procura por filosofia ou conteúdos relacionados, você provavelmente já ouviu essa frase. E isso é estoicismo, e é sobre o que eu vim falar aqui hoje. Tá bom, mas para você poder entender sobre o jovem ou a pessoa que procura a filosofia estoicista, primeiro você tem que entender o que é o estoicismo. Então, para entender um pouco melhor sobre, vamos voltar lá para Grécia, um pouquinho depois de Cristo, para conhecer um cara que você provavelmente que já procurou filosofia na internet ou que já procurou sobre estoicismo na internet, você já deve ter ouvido falar, um carinha chamado Epicteto. Epicteto era um ex-escravo que ensinava que a liberdade verdadeira vinha do controle interno dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, daquilo que você sentia. Uma vez ele disse, essa frase ficou meio marcada, porque quando eu comecei a procurar sobre, foi a primeira que eu ouvi falar. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Nessa frase de Epicteto, o que ele quer dizer? Que você deve lidar apenas com aquilo que está ao seu alcance. Você, como qualquer pessoa, como qualquer humano, tem problemas, assim como seus amigos têm, e todos têm. Não pense que alguém não tem problemas. Independente de suas condições, de sua vida, todos temos problemas. E alguns deles simplesmente não podemos resolver. Alguns deles simplesmente não estão ao nosso alcance. Mas o pensamento de Epicteto diz para que você lide com aquilo que está ao seu alcance. E o que está ao seu alcance? O que sempre vai estar ao seu alcance, independente do problema, é o seu pensamento, seus ideais e seus sentimentos. E é com isso que você pode resolver lidar, que você pode decidir lidar para viver com mais tranquilidade, que é aquilo que, de certa forma, prega o estoicismo. Tá bom, agora que você já teve uma ideia um pouco sobre o que é estoicismo, vamos refletir sobre o jovem. Imagina você, um jovem, ou se bote no lugar de um jovem, que na era digital, com uma cama de informações na sua tela, você entra na sua rede digital, na sua rede social, no Instagram, e parece que as pessoas simplesmente não têm problemas. E com isso, você entra num hábito autodegradante de começar a pensar sobre seus próprios problemas. Como tudo parece perfeito, você é imperfeito. Então você procura lidar com esses problemas e você percebe que você não consegue lidar com eles. Até porque você é um ser humano normal. E todo ser humano normal, como eu já disse antes, tem problemas que não consegue lidar. Então, como um jovem que tem muito tempo livre, ou talvez que não tenha, mas que tem muito tempo para pensar, você passa o dia inteiro pensando sobre resolver seus problemas, não consegue resolver e faz o que você já estava fazendo antes. Você entra na sua rede social, você abre o YouTube, o TikTok, o Reels do Instagram e se depara com conhecimento, filosofia. E como já sempre te ensinaram, você deve sempre procurar mais conhecimento. Então, você abre o seu YouTube, seu TikTok, seu Reels e acha um vídeo escrito sobre estoicismo, a arte de lidar com seus problemas, ou qualquer título e thumbnail chamativa que tenha sido colocado num vídeo de estoicismo na internet, no vídeo que você assistiu ou que você procurou sobre. E como uma pessoa, como qualquer pessoa que passou o dia tentando lidar com seus problemas, você entra, abre o vídeo, assiste o vídeo e você entende que vão existir problemas, que você não vai conseguir resolver alguns desses problemas e que alguns deles você simplesmente não pode fazer nada sobre, mas que você pode fazer sobre aquilo que está internamente dentro de você. Como você vai reagir com esse problema, como você vai lidar com esse problema dentro da sua própria cabeça, dentro dos seus próprios ideais. Tá bom, agora que você já entendeu o que é o estoicismo, eu quero finalmente chegar no ponto, que é o principal desse vídeo. Não só mais um, onde o foco é comentar sobre o estoicismo na internet, o que eu realmente posso trazer aqui em outro vídeo nesse canal. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aonde eu quero chegar aqui é o seguinte: você que se colocou no lugar desse jovem que eu acabei de falar, um jovem que entrou, viu sobre, você talvez, provavelmente, se você está vendo esse vídeo até aqui, você gostou do assunto, você acha que você deveria começar a aplicar aquilo mais na sua vida. Mas o questionamento que eu faço é o seguinte: você aplicou isso? Já começou a aplicar em algum momento na sua vida? Ou foi só mais um dos vídeos que você vê no meio da gama de informações que a internet te dá? Porque isso eu faço também como uma autocrítica, como uma pessoa jovem. Quando eu entrei em contato com esse conteúdo pela primeira vez, quando eu estava começando a estudar a filosofia em si, eu não aplicava nada daquilo no meu dia a dia. Eu não pensava daquela forma. Eu assistia, eu gostava, mas
No fim, eu passava pro próximo vídeo e era isso. E estou fazendo esse vídeo porque eu entendo como aquilo, depois que eu tomei uma decisão diferente, que eu comecei a viver o meu dia a dia, aplicar aquilo no meu dia a dia, pensar sobre aquilo no meu dia a dia, não só essa, como outras vertentes, eu comecei a mudar. Eu comecei a aplicar isso cada vez no meu dia a dia. Eu comecei a olhar pro lado, comecei a olhar na minha rede social do coleguinha que já tinha um carro, mesmo que simples. Não necessariamente ele tinha uma vida melhor que a minha ou teria menos problemas. Ele só teve essa oportunidade, uma oportunidade que eu vou ter depois. E talvez eu tenha até menos problemas que eles no momento. Talvez por ele ter pegado esse carro ele tenha problemas. A vida dele não é perfeita, nem necessariamente melhor que a minha. Para dar um exemplo, para vocês entenderem mais sobre o que eu estou querendo dizer, é o seguinte. Tem esse cara, vamos nominar esse cara de José. José, uma vez, num belo dia, enquanto eu ainda estudava, ele chegou em mim e disse: Fulano, você já ouviu falar sobre estoicismo, que não sei o que, filosofia de vida, que transforma a vida e tal? Você deveria procurar mais sobre, você deveria ver sobre, sem saber que eu conhecia sobre, entendeu? Por não ser uma amizade muito íntima, eu nunca havia comentado isso com ele. E ele me fez esse questionamento. Antes que eu falasse qualquer outra coisa, eu pensei e perguntei a ele: eu nunca vi não, você já viu bastante sobre? Ele me respondeu que viu um vídeo na internet. E como a pessoa que eu me via no momento, um pouquinho mais já procurando sobre filosofia, mas ainda não aplicando no meu dia a dia, eu pensei, ele é um caso exatamente como eu, só que um pouco mais anteriormente, em que eu vi o vídeo e aquilo entrou no ouvido, saiu no outro, e eu parti pro próximo vídeo na multidão de informações que me enviam pela internet. Querendo ou não, o sistema atual ele te prende nisso e ele te sugere isso, mas você não tem que necessariamente atender isso. Então, por meio desse vídeo, eu venho convidar vocês a refletirem e tomar a mesma decisão que me ajudou muito. E não vejam mais esse vídeo e outros vídeos de filosofia na internet apenas como uma informação que vai entrar no ouvido e sair no outro e você vai pular pro próximo vídeo. Comecem a pensar, reflitam dentro da sua cabeça. Eu sei que às vezes você não gosta muito de ler, então procure vídeos, ouça. Se você não gosta, sempre tem um novo tipo de informação diferente, tem vídeos mais interativos. Esse aqui é um vídeo em que o foco principal é só o áudio, mas procure sobre, e depois que você procurar sobre, procure entender o que você acabou de escutar. Pense sobre, reflita sobre, e pensa, eu poderia ter aplicado isso no meu dia a dia, em tal situação, e depois realmente aplicar aquilo em tal situação. Não apenas como mais um vídeo de áudio que você viu, e que agora você vai pro outro. Não falando que depois que você vai terminar esse vídeo, você vai ter que parar de assistir vídeos pro resto do dia. Mas não. Eu convido vocês a refletirem sobre o que eu falei. Nem que seja 1 minuto, 30 segundos e aplicar isso depois. Não o que eu falei, mas o que vocês viram em outros vídeos na internet. Esse vídeo aqui é só 1/3 do que eu quero passar, da mensagem que eu quero passar com esse canal. Isso aqui é só mais uma ideia que eu tive, que eu abri o microfone, que eu preparei um roteiro e que estou falando aqui sobre. Com isso, eu convido vocês a usar a ferramenta que o YouTube me deu, de deixar aí nos comentários uma pergunta se você concorda comigo, que o estoicismo tem deixado de ser uma filosofia de vida e tem começado a ser só mais um dos produtos vendidos na internet, que as pessoas usam para ganhar visualizações e dinheiro. Se você discorda ou se você concorda, deixa aí, eu tô sempre querendo aprender, não sei mais do que você, não sou mais inteligente do que você e não necessariamente tenho mais conhecimento do que você, entende? Mas enfim, partindo para finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu te trago aqui para tentar refletir junto comigo, para vocês aprenderem algo comigo e eu talvez aprender algo com vocês. Então, se você gostou e quer que eu continue com esse tipo de conteúdo, só peço que você deixe o like aí e comente se possível. Obrigado e até a próxima.